Mais uma vez estamos reunidos para o estudo deste tema, o papel do médium na casa espírita. Então, esse é um pensamento de cada um de nós que estamos integrados em uma atividade no centro que é da nossa afinidade, onde a gente bateu na porta porque estava passando por alguma situação difícil. Então, qual é o papel, né, deste médium que é integrante de um trabalho e como ele pode estar se conduzindo para poder trazer melhor resultado para a tarefa? Pode passar, Lina. Nós temos aqui umas perguntas que a gente gostaria que houvesse assim uma interação no chat, colocando algumas palavras que pudesse estar respondendo a primeira questão. Qual a minha motivação para o trabalho na casa espírita? Então, eu gostaria que vocês pudessem estar trazendo em uma palavra, em duas palavras, uma frase, qual é a motivação de vocês, né? O que cada um traz como motivação para o trabalho na casa espírita. Quando a gente fala o trabalho, a gente está se referindo a tudo que a gente executa dentro da casa. Então, se eu participo de um grupo de estudo, eu estou integrada em um trabalho na casa. Então, a pergunta, até o momento, ninguém trouxe, né? Então, eu gostaria assim, de saber qual é a motivação de cada um de vocês, né? Para o trabalho que vocês desenvolvem na casa espírita. Então, eu queria, né, que vocês colocassem alguma coisa em relação a isso. O que motiva vocês a estarem integrados, inseridos em algum trabalho na casa espírita? Tem alguma aprendizado? A Elizabeth colocou aqui. Aprendizado do meu espírito e o servir. Auxílio ao próximo, Gustavo colocou, né? Auxílio ao próximo. Que mais? Gratidão ao que a casa tanto nos dá, Caroline colocou. Amor, crescimento. Olha quantas palavras, né? Nós já podemos extrair: servir, amor. Então, essa é me educar, né? Então, são palavras que a gente observa que é justamente este impulso, esta motivação. Tânia está colocando crescimento moral e espiritual, né, Tânia? Interessante, né? Então, quando a gente está envolvido na casa, a gente tem todo esse conjunto, né, que vocês trouxeram aqui, aprendizado, auxílio, amor, crescimento, servir, né, com auxílio, me educar, crescimento moral e espiritual. Então, são respostas que nós precisamos constantemente estar buscando essa resposta para que, de fato, essa motivação ela não deixe de existir enquanto estamos integrados nos trabalhos da casa. Aí vem uma outra questão. Tem o bom ânimo? Aí é uma questão que a gente precisa também estar se perguntando. Porque muitas vezes, com o passar do tempo integrado nas nossas atividades, nós podemos perder um pouco deste ânimo e ficar um pouco nesse automatismo.
Então, o que é este bom ânimo? Aí eu fiz essa pergunta e eu queria também ver. Sim, não. Diana coloca, né? Eu me sinto muito feliz estar estudando junto com todos que buscam o mesmo que eu, que é evolução. Sou muito grata por isso, né? Então, quando a gente está, né, com esta motivação, a gente agora pergunta sobre este ânimo. Estou sempre com bom ânimo. Este bom ânimo é em relação à vida como um todo, porque eu posso estar motivada para o trabalho, mas estar desanimada por alguma questão que neste momento está envolvendo o meu dia a dia. Porque é interessante a gente pensar sempre neste propósito que a reencarnação oferece para a nossa existência. Então, no momento de uma dor, no momento de uma aflição, aí a gente vai para a questão 171 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos benfeitores em que se funda o dogma da reencarnação. Aí qual é a resposta dos benfeitores? Ou seja, por que a gente reencarna, né? Na verdade, o que é que determina, o que é que faz com que haja essa reencarnação? Então, é a justiça de Deus, é a resposta. A justiça de Deus e a revelação, as revelações, ou seja, nós precisamos estar neste processo de ir e vir justamente por uma necessidade nossa de estarmos ressarcindo aquilo que ficou em débito perante a existência. Então, diante das adversidades que a nossa existência está apontando, seja com relação ao trabalho, seja com relação à família, seja com relação à questão econômica, à questão social, essas adversidades podem fazer com que a gente, de alguma forma, perca um pouco esse ânimo perante a vida. Só que nós precisamos resgatá-lo por compreender que estamos nesta experiência por necessidade para o nosso amadurecimento. Então, este ânimo, ele precisa sempre estar sendo observado por cada um de nós e buscando para elevar o ânimo, a motivação para tudo que nós estamos desenvolvendo nesse trabalho que estamos inseridos na casa espírita. Aí nós vamos perguntar, diante de uma situação difícil que eu estou atravessando, isso é um motivo para eu não achar importante hoje, por exemplo, estar participando desse estudo. E se isso continua acontecendo, eu me sinto desmotivada justamente por conta dessas condições difíceis que eu estou atravessando, a gente não deve esquecer que a casa espírita, ela também nos oferece este suporte, essa sustentação, este retorno ao bom ânimo, e a gente não deve perder esta oportunidade, como alguns falaram, né, do aprendizado, do amor, do crescimento, o quanto um trabalho que a gente desenvolve em prol, inicialmente nosso, mas como consequência deste amor ao próximo, que eu estou envolvida nas tarefas, para que eu possa, de alguma maneira, dar este salto qualitativo que se espera de nós. Quando não tenho bom ânimo, como procedo com as tarefas assumidas? Nós estamos questionando em relação ao trabalho que eu desenvolvo na casa espírita. Aí eu volto para essa questão. Se eu estou inserida em um grupo de estudo, isso é um trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu desenvolvo, em primeiro lugar, para a minha melhora, para conhecer mais em relação aos postulados da doutrina espírita, que a comunicabilidade dos espíritos
é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, quando eu não tenho bom ânimo, como eu procedo com as tarefas assumidas? Aí eu quero que vocês coloquem diminuição da presença nos estudos, né? Isso está relacionado com esse desânimo que isso faz parte, gente, da nossa trajetória como seres humanos. Então, não vamos deixar de desconsiderar que em algum momento na vida a gente está lá no auge do ânimo, da motivação, e circunstâncias em nosso entorno fazem com que a gente se sinta desmotivada, né? Elizabeth coloca, mesmo quando estou desanimada com coisas pessoais, aí mesmo vou ao centro, pois sei que estarei cuidada pelos mentores da casa. Então, isso que a Elizabeth traz deve ficar presente em nosso íntimo, para que muitas vezes nós podemos estar sendo observadas pelos nossos desafetos que estão no mundo espiritual e fazem com que, se a gente sintoniza com o nosso padrão de pensamento, fazem com que eles continuem a nos colocar ideias para que a gente se afaste. Então, alguma circunstância que mexe conosco pode ser motivo de desânimo e eles estarão lá, ó. Tânia, para que você ir hoje? Não vá, não. Aí vem aquele cansaço, aí vem, de fato, aquele desânimo. E é justamente o contrário que nós devemos fazer, como a Elizabeth colocou. Quando ela está desanimada com coisas pessoais, aí mesmo vou ao centro porque sei que estarei cuidada pelos mentores. Só que a gente não pode esquecer que, às vezes, é dentro da casa espírita que a gente também passa por determinadas condições que fazem com que a gente desanime, não tenha vontade de continuar, porque nós vivemos nesse mundo de relações. E neste mundo que a gente estabelece este contato com as pessoas são diferentes de nós. As pessoas nem sempre pensam como nós pensamos. E isso faz com que a gente crie expectativas, e essas expectativas, quando não atendidas, causam uma certa frustração. Isso pode desmotivar e criar dificuldades para o bom andamento do trabalho. Nós fomos colocadas, nós fomos integradas àquele grupo, porque é naquele grupo que nós vamos trabalhar também as nossas dificuldades. Lene coloca, né, que o nosso hospital de amor dos maravilhosos espíritos orientado pelo nosso Mestre Jesus. Não podemos esquecer de que estarmos recebendo esse fortalecimento, este bom ânimo, em especial dos nossos anjos guardiães, requer de nós estarmos sintonizados com eles. É necessário que a gente possa, de fato, tentar manter este padrão elevado de pensamento. É claro que no momento da dor, a gente vai fragilizar, a gente vai desanimar, mas nós, conhecendo a doutrina espírita, conhecendo o Evangelho de Jesus, não podemos permitir que se alastre, que tome conta de nós esse desânimo. E aí vale o papel da casa espírita, daquelas pessoas que estão mais à frente dos trabalhos, de observar aquelas pessoas que fazem parte do nosso contexto, porque elas vão se apresentar de maneira diferente. Então, é o dia que aquela pessoa que fala mais não falou nada, ou falou pouco. É o dia que aquela pessoa que é mais próxima a mim se apresentou de maneira diferente. Então, são condições que nós precisamos, de fato, estar pensando nessa nossa trajetória.
Lembrando, né, o que Caroline traz. Para mim, quanto mais serviço e mais estudo, mais bom ânimo. E o quanto a gente, de fato, está se permitindo, neste tempo, para o desenvolvimento das atividades, que é o que apresenta no próximo questionamento, próximo slide, a gente, Diana coloca, é quando eu desejo mais estar lá. Espero ansiosamente por esses momentos. Em 2 anos, jamais senti desânimo, mesmo nos momentos mais difíceis. Que bom, Diana, você está trazendo isso, de que, mesmo quando está passando, né, por momentos mais difíceis, lembrando que cada um de nós, na sua trajetória, vai estar passando, já passou e ainda vai passar por momentos difíceis. São nesses momentos que a gente não pode se afastar da casa espírita. É o momento que a gente vai estar buscando este apoio, buscando retomar a nossa conexão que momentaneamente ficou perdida. Pode passar o próximo slide? E aí vem uma questão que é importante também a gente pensar. Quanto tempo disponho para o trabalho na casa espírita, né? Então, este médium que assumiu um compromisso, o quanto ele vai estar integrado nos trabalhos, pensando também neste cuidado com o espírito que nós precisamos tomar, que é a alma encarnada. Então, tudo que envolve o momento que vai preceder aquela atividade na reunião mediúnica. Então, quanto tempo eu disponho para o trabalho na casa espírita? E aí a gente vai fazer um paralelo com a nossa vida laboral, com a nossa vida em família, e o quanto dessas 24 horas, de alguns dias na semana, ou isso se dá de maneira esporádica, porque este tempo é um tempo que estará também sendo computado para o nosso movimento, para a nossa ascensão. E aí nós resgatamos aquela história de Alberto Nogueira que nós contamos no primeiro encontro, né, que ele teve no seu planejamento o trabalho do exercício da mediunidade 8 horas por semana durante 30 anos. Com 2 anos, ele não sabe se adoeceu ou se cansou. Ou seja, cada um de nós já traz na sua matriz, no seu planejamento, este envolvimento e os trabalhos que estaremos desenvolvendo e o quanto de tempo eu vou estar me dedicando para isso. Porque todo trabalho, ele tem um preparo e ele tem o momento da execução e tem o depois desse trabalho. Então, esse tempo é o máximo que eu disponho. Vamos pensar que hoje eu estou apenas neste momento do estudo. Isso é que a gente tem que pensar no nosso cotidiano, que este tempo a gente leva no nosso início, todo começo na casa espírita, a gente não chega trabalhando muito. A gente chega, às vezes, para ouvir uma doutrinária, para participar de um grupo de estudo. Desse grupo de estudo sai pessoas que vão estar tomando a frente do trabalho. E hoje eu ouvi de Marisa, né, ela dizendo, nessa pandemia são poucas pessoas que ficam mais à frente nessa condição, porque tinha se colocado um horário que, na verdade, vocês mudaram o horário e a gente estava com o horário anterior. Então, assim, às vezes a gente precisa também de mão de obra. A gente está vivendo na pandemia, a gente não está podendo, né, estar desenvolvendo os trabalhos como a gente desenvolvia antes da pandemia. Isso vai retornar, a gente não sabe quanto tempo, mas
aquilo que eu estou integrado em termos de atividade, este é o tempo máximo que eu posso me dedicar, ou eu, de fato, ainda não estou oferecendo o meu tempo máximo e eu posso me dedicar a mais alguma atividade, a mais algum trabalho, porque tudo isso são recursos que nós vamos angariando para que a gente possa, de fato, estar trabalhando para a nossa melhoria, para o nosso processo cada vez mais de ascensão em nossa evolução. E essa última pergunta, que é só uma reflexão, se eu assumo o trabalho com disposição ou no automatismo. Ao longo dos anos, quando você está há 5 anos, há 10 anos, já desenvolvendo um trabalho, você precisa também se questionar se a minha entrega é porque já é automatizado, eu já sei que dia de quinta-feira é o dia do grupo de estudo, eu tenho que estar no grupo de estudo, porque eu tenho que estar. Porque eu penso que estar naquele grupo vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Isso é ótimo, é fantástico, mas eu não posso ficar somente nesta questão que vai trazer uma resposta para o meu processo de amadurecimento. Eu preciso pensar que, estando neste trabalho, além de trazer uma melhora para mim, eu estarei, de alguma forma, ajudando aos outros que estão ali comigo. Porque vamos pensar nesse grupo de estudo. Este grupo é composto por pessoas, digamos, 10, 20, 30, não sei quantas, mas as pessoas entre si, elas se ajudam, elas estão exercitando esse auxílio, primeiro no contexto do grupo, para que isso possa se ampliar. Quando a gente pensa num trabalho mediúnico, a gente pensa que nós estaremos oferecendo àqueles espíritos que chegam com dificuldades, com ódio, com desejo de vingança, a eles se libertarem. Para que eu possa oferecer isso, eu tenho que trazer aquilo que eu tenho dentro de mim de melhor. Em primeiro lugar, é este amor, é esta compaixão, é este sentimento que a gente expressa quando a gente está ouvindo aquele espírito que traz a sua dificuldade e se coloca no lugar de auxiliar para que ele possa estar melhorando a sua condição. Algum comentário, Lina? Diana traz, né? Eu gostaria de participar de tudo, de poder ir mais vezes ao longo da semana, mas por conta de circunstâncias que independem de mim, só posso ir aos domingos, mas vou com meu coração totalmente aberto para usufruir de tudo. São momentos preciosos. Vamos analisar essa fala que Diana traz. Eu posso ir somente uma vez e eu ter uma qualidade essa única vez que eu for, que não apresenta uma pessoa que tem 3, que vai 3, 4 vezes. Veja só, eu não estou aqui afirmando que as pessoas que vão 3, 4 vezes, elas não têm qualidade. O que eu estou dizendo é que você que só vai aos domingos, você pode ter uma qualidade que lhe dá todo o respaldo para a sua semana que você não pode estar lá. Porque, Diana, cada um passa pelas suas limitações, chega um ponto que a gente depende das pessoas para poder estar, chega uma época também que a gente não pode se deslocar para um trabalho que é à noite. Esse, por exemplo, é um grupo de estudo que funciona à noite. Agora a gente está fazendo de maneira virtual, mas isso vai passar. E as atividades vão retornar ao seu ritmo presencial. E eu, daqui do Brasil, não vou poder estar toda vez, uma vez no mês, conversando com vocês
nessa parte do estudo. Então, olha que coisa boa a pandemia, né, está nos oportunizando de contactar com pessoas que certamente não estariam presentes com essa frequência que elas estão contribuindo com os trabalhos da casa. Então, observe, Diana, que você não estando presencialmente em outros dias, a não ser o domingo, você também pode fazer a sua parte com a vibração, com o desejo de sucesso, às vezes a gente pode, à distância, também estar colaborando com o trabalho. Então, este sentimento, ele precisa sair de você, não como uma coisa que você não está usufruindo por não estar lá todos os dias, entendendo que as circunstâncias não depende de você. Se você pudesse, estaria lá. Então, este tempo é um tempo presencial, mas é também um tempo que a gente pode estar destinando de casa com as nossas vibrações, a gente pode estar acompanhando com a leitura. É um dia de estudo que eu não pude, porventura, estar presente, então eu vou saber o que é que naquele dia vai ser tratado, se teve alguma leitura de algum capítulo. Tem grupos de estudos que seguem determinadas obras, né? Eu imagino que a casa, eu me lembro recentemente de Marisa ter comentado o estudo da Boa Nova. Então, se eu não posso estar lá naquele dia, ou se eu não posso estar presente neste grupo de estudo, eu posso, de alguma maneira, estar compartilhando deste momento, fazendo a leitura, depois conversando com pessoas que frequentam, o que foi discutido, se teve algum deverzinho de casa para a gente estar fazendo, né? Que é justamente a gente tentar trazer para a nossa prática esta vivência. Então, este é o papel de cada um de nós dentro do contexto da casa espírita. E aí a Dilma, ela coloca, né, que gostaria de participar, quero aprender muito. E aí eu vou dizer a você, Dilma, que este aprendizado, ele é para toda a nossa existência. A gente nunca deve se achar naquele patamar que já aprendeu tudo e que não tem mais o que aprender e que por isso você não precisa mais estar participando. Eu tenho uma trajetória que eu vim de uma juventude espírita extremamente estudiosa das obras de André Luiz, né? Da questão da obsessão. A gente começou, inclusive, na época de juventude, a estudar livros como Nos Bastidores da Obsessão, que foi a primeira obra, né, de Manuel Filomeno. Então, esse estudo ele deve fazer parte de toda a nossa trajetória. Quanto mais a gente lê, mais a gente, através daquela leitura, vai reflexionar mais o quanto eu estou próxima, em termos de ações, daquilo que eu estou lendo, e o quanto eu ainda preciso melhorar para poder traduzir aquelas mensagens em ações no meu cotidiano. Isso é fácil? Não é. Mas na medida que a gente participa desse grupo de estudo, na medida que a gente ouve uma palestra, a gente vai se estimulando, a gente vai aprendendo, e isso motivando-nos a buscar a leitura desses livros para poder continuarmos. Tem mais alguma? Elizabeth coloca, né, estudo da Boa Nova, estudo do Depois da Morte e estudo do Garimpo de Amor. Todos livros excelentes. Gente, é muito estudo, viu? E as obras de Emmanuel durante a semana. Então, queria eu ter tempo para estar estudando tantos livros, né? Esse tempo hoje ainda está escasso, porque eu ainda tenho a minha atividade de trabalho, mas a gente tem sempre que encontrar reservar um horário, é aquele tempo, né? Estou participando de todas as atividades online. Que bom, Diana! Eu acho que este online, ele chegou para ficar.
Quando eu digo chegou para ficar, não é que ele vai substituir o presencial, mas eu entendo que a partir de agora a gente terá esse olhar para permear de alguma forma essas atividades presenciais com as atividades online. Pode passar, Lina. E aí nós vamos pensar em quem nós somos, né? Quem é esse médium? Pensando na definição de Kardec de que médios somos todos nós, que somos influenciados, mas tem aqueles que vieram preparados para estar apresentando algum tipo de mediunidade. Então, este médium, né, é um ser humano com potencialidades e fraquezas. Precisamos pensar nisso. Como ser humano, como alma encarnada que está tendo a oportunidade dessa experiência no corpo, nós vamos passar por condições que estaremos bem e que vamos enfraquecer. Aí nós lembramos de que essa experiência que nós temos no corpo físico, a experiência no planeta terrestre, ela é uma oportunidade de estar refazendo os caminhos que nós percorremos de maneira equivocada. Ser médium é uma coisa fácil? Não é. E aí nós lembramos de, aos 21 anos, lembrando desse grande médium que foi Chico Xavier, aos 21 anos ele teve o contato com Emmanuel, né? Emmanuel chegou até ele e perguntou se ele teria condições de dar conta do exercício da mediunidade. E é claro que Chico Xavier respondeu sim. O que disse Emmanuel depois da resposta que ele deu afirmativa? Você precisa de 3 condições. Quais são elas? Estudo. Olha o que a gente vem trazendo aqui em relação ao estudo, da importância de estar fazendo a leitura das obras, de estar participando de grupos de estudo. Então, a primeira não é nessa sequência, né? Então, uma condição é o estudo, a outra condição é trabalhar muito. Quando a gente fala desse trabalho, não é o trabalho laboral, e sim é o trabalho que a gente faz em relação ao nosso próximo, em relação ao tempo que a gente está dedicando para este amadurecimento, e também o esforço no bem, ou seja, eu preciso de estudo, eu preciso de esforço no bem, eu preciso de trabalhar muito. Então, Emmanuel disse que se ele seguisse nesta direção, ele não seria abandonado pelos espíritos superiores, por aqueles que estavam junto a ele, para que ele tivesse êxito na tarefa. Mas para isso, para que ele, né, tivesse esses 3 aspectos trabalhados, ele precisava obedecer a 3 pontos. Quais são eles? Bem conhecido nosso: disciplina, disciplina e disciplina. Então, enquanto médiums, né, que nós vamos ter as nossas potencialidades como as nossas fraquezas, eu preciso me esforçar no bem, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar para que, com disciplina, eu não deixe de participar das atividades, a não ser que tenha um motivo. Nós já trabalhamos isso em encontros anteriores. Quais são os motivos que podem nos impedir de estar no trabalho? Esse esforço e a vontade. Então, a vontade vai ser um determinante, porque se eu não estou com vontade de ir no trabalho, isso é um sinal de desmotivação, de desinteresse, de alguma condição que foi superior à minha vontade de estar no trabalho. Então, eu preciso me compreender como este ser humano
que hoje eu estou ótima, eu estou aqui, eu estou interagindo, eu estou participando, mas amanhã pode acontecer alguma coisa e que eu venha a cair. E aí nós lembramos também de Chico Xavier, que disse: todos os dias eu caio, mas eu me levanto. E aí a gente joga essa pergunta para vocês, né? Quando a gente cai, que isso inclui a mim também, quando nós caímos na nossa caminhada diante desses obstáculos, diante dessas adversidades, eu me levanto imediatamente ou eu levo um tempo para poder me organizar, para poder me restabelecer, para poder recobrar este bom ânimo e seguir na minha caminhada? Então, eu preciso estar atento a essas quedas que vão acontecer. Ninguém nessa experiência corpórea está isenta, tem privilégio, né, de estar sem passar por essas experiências difíceis, pelas experiências dolorosas, provacionais, expiações. Então, nós estamos mergulhados nesta experiência porque nós entendemos que ela seria responsável para eu me libertar daquilo que eu carrego no passado. Então, reconhecer que nós estamos frágeis diante de alguma condição, mas que eu não vou permitir que o desânimo tome conta de mim. Aí a gente lembra daquela fala tão conhecida do nosso mestre, que é trazida pelo evangelista João, no capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a gente traz isso em nosso íntimo, que aquelas dores, elas são transitórias, elas não vão ficar permanentes, que é preciso ter esse bom ânimo, como Jesus trouxe para nós, e dizendo que ele venceu o mundo, nós também venceremos as dores, as provas do mundo. Tem alguma colocação, Nina? Cláudia traz, né? Não, eu não me levanto, eu demoro muito e entro em profundo desequilíbrio. É muito difícil para mim. Cláudia, não é só para você que é muito difícil. Para a maioria é muito difícil. Este profundo desequilíbrio, se você já reconhece que isso acontece na sua trajetória, é sinal de que você precisa investir mais neste seu esforço, nesta sua vontade para poder se reerguer. Porque isso faz parte do nosso processo de evolução consciente. Quando eu observo que aquela condição que me levou à queda, eu preciso me reerguer. Então, o primeiro passo é este reconhecimento, tomar consciência da necessidade de sair daquela condição. É o primeiro passo. Então, você já reconhece, né, que demora e entra nesse profundo desequilíbrio. Qual é o seu próximo passo? Qual é o próximo passo de cada um de nós que em alguma circunstância se assemelha ao que Cláudia traz? É conjugar o esforço, a boa vontade e a perseverança para sair desta condição. Aí, mais uma vez, eu volto. Isso é fácil? Não. Mas, se eu não me entrego a esta queda, se eu não permito permanecer muito tempo neste desequilíbrio, eu vou me esforçando, me exercitando para sair desta condição. Isso eu posso fazer. Não significa que quando eu me revisto dessa coragem para levantar, eu vou de fato conseguir levantar naquele momento. É justamente o que acontece na nossa trajetória no dia a dia. Por que é que nós ainda estamos indo e vindo ao longo das sucessivas reencarnações? Justamente por condições como essa que Cláudia nos trouxe. Porque
as condições que vão nos levar à queda, cada um é que sabe o que atravessa no seu cotidiano, né? Então, de que só eu é que tenho esta condição. É claro que aqueles que estão ao meu redor, que me conhecem, que são os meus amigos, que me auxiliam, eles podem também estar dando as mãos para poder eu me erguer mais rápido daquela queda que eu tive. Mas isso, em primeiro lugar, depende de nós. Então, Cláudia, não se permita ficar tanto tempo neste profundo desequilíbrio conforme você coloca. Depende de você. Carolina coloca também aqui, né? Eu acho que essas quedas ajudam a lembrar a nossa humanidade, além de abrir espaço para que um cuide do outro, cada um ajudando o outro com o que pode e como pode, para aprendermos a doar e também aprendermos a saber receber. Caroline traz diversos aspectos nisso que ela coloca aqui. Lembrar a nossa humanidade é aquilo que eu sempre estou trazendo, essa condição corpórea, que muitas vezes é difícil, né? Quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente acha que vai dar conta, a gente muitas vezes pede determinadas condições para poder se libertar, mas nem sempre a gente, quando está diante daquela condição, quer logo se livrar e não se esforça, não se permite reerguer de maneira mais rápida. Outro aspecto importante que Caroline traz aqui, além de abrir espaço para que um cuide do outro, é a gente lembrar que existe o próximo. E aí a gente lembra, né, de quando aquele doutor da lei chegou para Jesus e trouxe, né, o questionamento: o que posso fazer para poder herdar a vida eterna. E é interessante a gente observar o quanto Jesus, na sua caminhada, ele recebia uma pergunta e ele também devolvia a pergunta, porque foi um doutor da lei que fez aquele questionamento para Jesus. Quem é o doutor da lei? Aquele que conhece em profundidade todos esses escritos. E aí Jesus pergunta a ele: o que está escrito na lei? Aí ele traz tudo direitinho: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Então, a gente vê lá no judaísmo que esse próximo, ele era visto como aquela pessoa do nosso contexto familiar, da nossa proximidade. Jesus já traz uma visão ampla de próximo, que é justamente todos aqueles seres que fazem parte da criação. Então, isso que Caroline traz, né? Esse espaço para cuidar do outro. Para eu cuidar do outro, eu preciso, em primeiro lugar, cuidar de mim. E neste movimento de cuidado, eu saí de mim para poder perceber o outro, que foi justamente o que a parábola do bom samaritano trouxe, né? Que aquele levita, movido de íntima compaixão, foi para atender às necessidades daquele homem que estava caído. Nós fazemos isso. Quando a gente fala deste homem caído, é o que a nossa amiga Cláudia trouxe anteriormente, desta dificuldade, né, de sair desta condição, às vezes que leva mais tempo. Então, nós que conhecemos Cláudia, estamos compreendendo, estamos percebendo que Cláudia, naquele momento, não está bem, que Caroline não está bem, está necessitando de apoio. Às vezes, essa ajuda é com atenção, com escuta, com esse movimento de esquecer um pouquinho, gente, de nós mesmos. Porque, às vezes, nós não encontramos tempo de estar atendendo à necessidade do outro, que não é uma necessidade material, é uma necessidade de escuta, de presença, de calor humano.
E eu vejo que a casa espírita, ela tem esse papel, ela tem essa função. É alguém que está no grupo de estudos e acontece alguma condição. Essa pessoa se afasta uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, e nós que estamos à frente do grupo não buscamos passar uma mensagem, fazer uma ligação para perguntar desta pessoa. E o que Caroline continua, cada um ajudando o outro com o que pode e como pode. Então, a gente tem que desmistificar que a caridade é somente aquela ação material, que a gente vai lá no Evangelho, caridade material, caridade moral. Então, nós temos possibilidades sem dinheiro, sem condição financeira, de estar oferecendo este apoio com a nossa palavra, com o nosso afeto, com o nosso olhar, com o nosso sorriso, né? Então, o sorriso pode modificar aquele que está recebendo aquele sorriso, aquele envolvimento, aquela pergunta: olá, você está bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes, a gente está inserido em situações que a gente esquece que vivemos nessa relação, mesmo com desconhecido, a gente entra no elevador, a gente tem que cumprimentar, a gente tem que saudar aquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa é uma pessoa que eu não convivo bem, que eu não gosto bem. É o exercício. É através desse esforço que nós vamos fazendo em relação àquele que a gente não tem muito afeto, que já causou algum dissabor, que nós estamos maturando este amor que emana do nosso Pai, porque se nós somos filhos de Deus, nós trazemos esta centelha divina, e se Deus é amor, nós também trazemos este amor que precisa desabrochar. E ele desabrocha nessa convivência, quando a gente, conforme Caroline traz, dentro das nossas possibilidades, nós estamos auxiliando o outro a sair daquela condição, para aprendermos a doar e também aprendermos a receber. Esta última frase de Caroline chama atenção porque tem pessoas que têm dificuldade de receber. Essa dificuldade de receber também é uma dificuldade que a pessoa tem de pedir ajuda. Então, eu não ofereço ajuda e a pessoa que está precisando também não pede a ajuda. É uma ajuda, digamos, de acompanhar você para fazer determinado exame. Você não tem que lhe acompanhe. Então, você precisa de alguém e você tem essa dificuldade de pedir. Na casa espírita, nós precisamos ficar atentos, porque às vezes as pessoas envelhecem, pessoas que estão desde o primeiro momento integrados, participativos. As pessoas envelhecem, começam a apresentar sinais de deterioração cognitiva, vêm as demências e elas passam a ser esquecidas. É como se elas, em momento nenhum, tivessem participado dos trabalhos daquela casa. Então, nós precisamos estar atentos. Tem mais alguma colocação, Nina? Cláudia coloca, né? O centro espírita tem um papel fundamental nesse processo de reação para mim. Sem esse pronto-socorro espiritual, eu certamente não saberia onde buscar ajuda. Que bom que nós temos esta oportunidade de buscar este socorro espiritual. Mas é interessante a gente observar que se hoje eu busco este pronto-socorro, amanhã eu preciso também dar a minha parcela de contribuição. Quando a gente fala de trabalho, nós não estamos falando somente daquele que participa de uma reunião mediúnica e que vai estar naquela sua participação, trazendo a sua contribuição. A gente fala de outras pequenas coisas que fazem parte do trabalho. Como é que aquela casa espírita se mantém? Tem alguém que é pago para poder fazer a limpeza?
quais são as minhas possibilidades de contribuição para que este trabalho, de fato, ele possa estar trazendo mais benefícios para outras pessoas. Eu penso nessa estrutura que mantém o funcionamento daquele trabalho. Tudo isso nós precisamos ficar alertas, porque aquela casa, ela nos oferece, né, este benefício, como Cláudia traz, né, o papel fundamental. Sem esse pronto-socorro, eu certamente não saberia onde buscar ajuda. Não é só você, Cláudia, todos nós, né, que em algum momento buscamos a casa espírita porque a gente tinha alguma necessidade. Então, essa busca, ela é frequente em muitas pessoas, mas a gente precisa pensar no nosso papel. Se eu busquei aquele socorro, eu encontrei aquele socorro e eu permaneço integrado naquele local. Então, agora que eu estou mais fortalecida, qual será a minha contribuição em termos de trabalho para a casa espírita? Todas precisam, desde as menores até as maiores. Então, a gente não pode delegar tudo que se refere à casa espírita a quem é a presidente, a quem é a responsável pelos grupos de trabalho, a quem faz isso ou aquilo. Não. Eu sou corresponsável para a manutenção daquele trabalho. Mais alguma outra colocação, Lina? Elis traz, né? Doutora, boa noite e gratidão. Professora, agora eu não entendi nada. Tem que pagar empregada para trabalhar na casa espírita também? O que eu falei foi o seguinte, fique tranquila, não precisa pedir perdão. Se a gente mantém o serviço de limpeza na casa espírita pago, alguém faz essa limpeza, esse dinheiro está saindo de algum lugar. Mas se não tem esta pessoa que vai fazer a limpeza daquele local, eu posso, em algum momento, dar a minha contribuição nessa limpeza? Ou como é que eu cuido do ambiente no momento que eu estou lá? Eu jogo papel no chão, eu, na hora que vou lavar a minha mão, eu deixo a torneira aberta o tempo inteiro enquanto eu estou passando sabão na mão. Então, tudo isso são cuidados que a gente precisa ficar atento. É na economia da água, é na economia da luz, é na própria limpeza do ambiente. Então, não é você que vai pagar aquela funcionária, mas alguém está pagando. Como é que eu posso contribuir se eu tenho condições? Pagando uma mensalidade, contribuindo em ações que serão feitas para arrecadar o dinheiro para a manutenção da casa. Então, tudo isso precisa ser pensado por todas aquelas pessoas que estão naquele local, que fazem parte daquele trabalho. Porque é muito cômodo para cada um de nós. Não, tem sempre aqueles que estão, eu não preciso colaborar, precisa sim. Porque a casa espírita está nos beneficiando no nosso dia a dia. De que maneira esse benefício são os mais variados. Então, eu também tenho que me sentir responsável pela manutenção daquele local. Vixe, não vou perder meu controle. Eu entendi sua linguagem, por favor, não me interpreta mal, você está correta. Elis, fique tranquila, está tudo bem com o nosso entendimento, com o seu. Contribuindo na compra de almoços. Eu observo que esta é uma dinâmica de vocês aí na Flórida. As casas espíritas fazem os almoços justamente para arrecadar fundos para a manutenção. Se a gente vai comprar almoço, vai comprar comida para a nossa casa, por que a gente não pode também colaborar? Mas naquele dia eu não posso ir. Bom, você não pode ir, mas você pode colaborar. Até com um ingrediente que vai fazer aquele almoço, se é um grupo de voluntários da Casa Espírita que vai fazer aquele almoço, se encomenda o almoço e você não vai poder ir, você pode dar alguma colaboração, nem que seja
uma parte do que seria o valor daquele almoço. Então, nós temos infinitas possibilidades, e isso é que a gente precisa se abrir para ser mais colaborativo e não ficar naquela posição que eu vou para a casa espírita somente para receber. Que bom que você está recebendo esse apoio, ninguém está cobrando nada, mas a gente precisa ser consciente que para aquele funcionamento existem contas que são pagas e eu preciso estar, ainda que eu não tenha condições, estar me colocando como aquela que vai vibrar, que vai desejar sucesso nos eventos que serão feitos para poder manter as portas abertas das instituições. Neste momento de pandemia, a gente observa que, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente ouve de um modo geral que muitos pequenos empresários, eles não conseguiram se manter, foram dívidas, aluguéis que não foram pagos, que precisavam entregar os pontos. Então, assim, esta condição, ela também vale para a casa espírita. A gente sabe que pessoas perderam seus empregos nesse momento e que ficaram, inclusive, com dificuldades para a manutenção da própria família, mas a gente tem que pensar naqueles que, neste momento, têm condições de colaborar e que, para isso, é preciso estar atento e abrir a mão. Quando a gente abre a mão, a gente está abrindo o nosso coração. Que tem até no livro dos médiuns, né, o que está posto aí, o coração, sobretudo, é o que atrai os bons espíritos. Nós temos isso no livro dos médiuns, capítulo 20, item 230. E que nós precisamos nos esforçar para produzir os bons frutos, ou seja, nós temos, como nós falamos, as nossas potencialidades e fraquezas, nós sabemos que precisamos nos esforçar, então, diante das fraquezas, não lançar sementes ruins ao solo, porque depois nós vamos colher aquelas sementes ruins que nós lançamos ao solo da nossa existência. É a lei de causa e efeito. Aquilo que eu faço de bom vai se reverter em benefício para mim, em benefício para a humanidade. Aquilo que eu não faço de maneira eficiente, de maneira positiva, eu vou gerar um débito perante as leis do nosso Pai. Esse débito, ele terá que ser ressarcido. Só que a gente precisa também compreender que esse ressarcimento não é igual à lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se eu matei alguém, eu vou ser assassinada. Não é assim que funciona a lei. Inclusive, nós sabemos que a gente pode estar passando por dificuldades no mundo espiritual por conta daquilo que nós fizemos, mas a experiência corpórea é que vai nos fazer com que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual para o nosso retorno. E se nós retornamos com esta missão de ser médium, de ser trabalhador na casa espírita, nós teremos as oportunidades à nossa frente para poder dar conta dessa missão, que vai ter obstáculos, que vai ter desafios, que vai ter momentos como qualquer outra condição difícil que a gente vai querer desistir. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem que aquela condição está difícil e que ela quer deixar para uma próxima existência? Não vou resolver isso agora, não estou dando conta, então eu prefiro levar esse débito para lá. Quando a gente leva um débito para mais adiante, porque a gente não está conseguindo dar conta, esse débito vai ser dobrado. Então, a gente tem que entender que este momento que nós estamos atravessando foi escolhido por nós, o nosso livre-arbítrio lá no mundo espiritual permitiu a nossa escolha daquela experiência. Ser médium é fácil?
Não é fácil, mas nós escolhemos o exercício da mediunidade porque entendemos que através daquele exercício eu posso estar me depurando. Então, é pensar naquilo que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, advento do Espírito de Verdade, quando o Espírito de Verdade nos coloca que a vida é a prova buscada e durante a qual nós, as virtudes que nós conseguimos desenvolver, cultivar, elas crescerão e se desenvolverão como cedro. Ou seja, nós buscamos aquelas provas, elas não chegam ao acaso para a nossa existência. É justamente o que está colocado ali, nos nossos momentos, são as nossas fraquezas diante das provas. Em alguns momentos a gente vai cair, mas a gente precisa se levantar. E ainda mais adiante, Espírito de Verdade coloca que a gente precisa amar e meditar nas revelações. O que são essas revelações? O que é que a gente está recebendo? É justamente este momento de estudo que a Casa Espírita oportuniza, o estudo que vai levar ao amadurecimento, ao crescimento. Então, está aproveitando esses momentos para se libertar daquilo que são as nossas amarras, são as nossas sombras, e que nós acolhemos a proposta para poder dar conta. Vamos passar para o próximo. Só trazendo, né, essa questão do que nós já pontuamos, nós precisamos estar envolvido com as atividades do Centro Espírita, seja a atividade de estudo. Há uma recomendação, a direção da nossa casa, né, que é o Centro Espírita Caminho da Redenção, mais conhecido como Mansão do Caminho, que todo integrante de reunião mediúnica, ele precisa, pelo menos uma vez na semana, estar participando de uma reunião doutrinária. E o ideal é que ele se envolva em outros trabalhos da Casa Espírita, porque ele estará, durante este período, trabalhando para que melhor ele possa oferecer o seu serviço na área da mediunidade. Então, não podemos deixar de pensar neste nosso envolvimento nas atividades do Centro Espírita. Nós temos, toda a Casa Espírita, ela tem oportunidades de trabalho. Só que, quando a gente chega, a gente não pode já se arvorar nesses trabalhos que a casa apresenta, porque é necessário passar por este estudo, no estudo qualquer estudo que a gente vá fazer, ele leva ao nosso autoconhecimento, isso que é base também para qualquer pessoa, mas principalmente para aquela que está envolvida nos trabalhos mediúnicos. Então, é estar a todo instante fazendo este movimento para que a gente possa, de fato, cada vez mais estar apto àquele trabalho que a gente destinou, que é a reunião mediúnica. E o nosso tio Divaldo, né, ele coloca, através da psicografia de Viana de Carvalho, no livro Médios e Mediunidade, que o médio, ele deve ser um servidor da vida a benefício de todas as vidas. Então, o que é que traz, né, esse trecho de Viana de Carvalho, né, que nós estamos a serviço, né? Então, esse serviço que nos colocamos à disposição é também nosso, é um serviço para a nossa melhoria, mas que a gente vai estar beneficiando outras vidas, quando a gente consegue
de alguma maneira, com o nosso diálogo, fazer com que aquela entidade sofrida ela possa começar a pensar no que foi essa experiência de sofrimento que ela viveu e que, em algum momento, aquele ciclo vicioso que foi criado pelo problema, que um dia eu sou a vítima, o outro dia eu sou o agressor, e aí nós ficamos nesse movimento de vítima, agressor, até que aquele que é mais consciente, ele possa estar buscando quebrar este círculo. Então, este círculo, ele pode ser quebrado quando todos que integram aquele trabalho, no momento que você ouve, através da comunicação, o relato daquela dificuldade, daquele ódio, daquela raiva, estaremos todos vibrando para que aquele espírito ele saia daquela vibração, ele saia daquela sintonia que ele estabeleceu, reconhecendo que este impulso de sair desta condição vai lhe trazer benefícios. Então, a mediunidade é este conjunto de movimentos que nós precisamos fazer no nosso dia a dia para poder encontrar uma maneira mais rápida da libertação das nossas mazelas. Algum comentário, Lina? Ronaldo. Estou programando uma viagem a Salvador. Gostaria muito de visitá-la na Mansão do Caminho. Ronaldo, nós estamos até 30 de novembro com as portas fechadas. A cada 2 meses, a instituição está colocando no site, né, se vai reabrir, se não vai reabrir. Como a gente, em Salvador, nós tivemos recentemente aumento do número de casos, né? Então, a gente acredita que em 30 de novembro isso vai se renovar. Mas um dia, Ronaldo, a pandemia vai acabar. E quando isso acontecer, a Mansão do Caminho estará de portas abertas, né, para receber os visitantes, mostrar o funcionamento dos setores. Fique à vontade. Dilma. Quando eu for ao Brasil, quero conhecer a Mansão do Caminho, quero conhecer Divaldo Franco, nosso querido tio Divaldo, né? Aí a gente vai na trajetória deste médium, né? Que teve diversos tipos, que tem diversos tipos de mediunidade, como Chico Xavier teve diversos tipos de mediunidade, e que a mediunidade, meus irmãos, é um sofrimento por conta de todas as dificuldades, os percalços que o médium atravessa. Vamos lembrar de Chico Xavier, quantas e quantas situações, né, ele não vivenciou, dando-lhe o desânimo por conta de, a exemplo, 2 repórteres que fingiram que eram estrangeiros e fizeram fotos de Chico Xavier constrangedoras, botou ele dentro de uma banheira, né? Então, assim, essas fotos que foram feitas foram publicadas numa revista e queriam que Chico Xavier fosse taxado de um alienado mental. Então, ele sofreu com essa reportagem e tudo. Então, todo médium, não é porque Chico Xavier foi um expoente na mediunidade, não é porque tio Divaldo é um expoente na mediunidade, a gente fala foi porque está desencarnado, mas as suas obras permanecem, né, com a venda de livros maravilhosa, né? Então, a gente foi porque desencarnou, tio Divaldo ainda está, mas cada um passa por momentos que são momentos delicados. E não é fácil viver a mediunidade para que ela possa ser, ao final da existência, colocada como este salto qualitativo, e como a nossa benfeitora Joana de Ângeles coloca que a gente já trouxe isso. Se você exerce bem a mediunidade, você vai conseguir
fazer 2 encarnações em uma que você teve o exercício da mediunidade. Cláudia coloca, né, que trabalhar pelo bem e para o bem é a grande cura para as nossas almas. Ô, Cláudia, isso é tão certo, só que nós ainda não nos colocamos neste caminho com intensidade. Por quê? Se nós sabemos que o trabalho do bem é a nossa cura, por que ainda não estamos trabalhando no bem com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o tempo que a gente pode estar disponibilizando para esse trabalho no bem? O trabalho no bem, ele não requer esforço, ele requer a nossa vontade de estar investindo na nossa caminhada para este trabalho. Quanto mais a gente fizer, mais a gente terá retorno inicialmente para nós mesmos. Lene coloca, só consigo bem-estar quando faço algo para alguém. Lene, faça em primeiro lugar para você, que você também vai se sentir bem. O estar fazendo algo para alguém, quando a gente fala desse fazer o bem, mais uma vez eu trago, não precisa ser o fazer de ordem material. É claro que nós precisamos desse fazer. Nós temos ainda no mundo pessoas que morrem de fome, quando nas nossas geladeiras nós jogamos comida fora. Nós temos pessoas que não têm o sabonete para usar na hora de tomar banho, quando a gente não usa, se a gente usa o sabão em barra, a gente não usa aquele sabão até chegar a uma condição de não poder mais usar. Então, são pequenas coisas que a gente precisa pensar no nosso dia a dia para poder melhor trabalhar essa nossa condição. Nós já estamos a 1h15, nós tínhamos falado, né, que por conta dessa mudança de horário, a gente não conseguiria hoje ficar, né, 1h30, porque nós estamos aqui já a 15 para as 11, né, seria 10h45 p.m. aí para vocês, e nós agradecemos, né, este momento que nós tivemos de partilha. Se tiver mais se tem alguma pergunta, Alina, ou alguma consideração a ser feita, né? Lene coloca verdade e obrigada, né? Nós agora já estamos a 2 horas de diferença com essa mudança de fuso. Alex, gratidão, Tânia, gratidão, gente, a vocês que mais uma vez nos escutaram. Hoje eu achei que foi assim mais participativo. Isso é importante porque apesar de estarmos, né, eu aqui em Salvador, vocês aí na Flórida, a gente pode também estar interagindo mais. Eu acho que quando a gente traz aquilo que a gente está vivenciando, a gente se aproxima mais, né, desse momento. A Elizabeth coloca momentos muito agradáveis, né? Que bom que foram momentos agradáveis. Para mim foi agradabilíssimo estar aqui com